ameaça de extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia volta a pairar no Planalto. Os ministros da área econômica defendem a sua incorporação ao Ministério da Indústria e Comércio. O projeto de incorporar o Ministério faz parte da proposta orçamentária apresentada ao presidente Sarney pelos ministros Mailson da Nóbrega e João Batista de Abreu. A alegação é enxugar a máquina administrativa para reduzir os gastos públicos. Ondas imensas de mais de 4 metros de altura agitaram a vida da população carioca, provocando até morte, além de muitos outros prejuízos. A ressaca, que cobriu as páginas de todos os jornais do país, chamou a atenção para uma séria questão: o equilíbrio da área costeira. O pessoal de Engenharia Costeira da COP, Coordenação de Programas de Pós-Graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já havia alertado para este problema aqui mesmo no Tome Ciência. O problema que ocorre é que muitas vezes se constroem avenidas muito próximas ao litoral. Então, essa avenida é construída e tem o paramento da avenida, o muro que contém o aterro da avenida, está numa região não afastada o suficiente para permitir a natural erosão da praia, que depois será retornada. Essa banco de areia que se forma atrás retorna. Nós vemos isso na praia de Ipanema, Leblon, Copacabana, sempre que tem um mar forte, formam-se aqueles bancos de areia que depois, quando o mar fica calmo, as crianças gostam, porque formam uma piscininha aqui, que a água rasa e tudo mais. Então, todos esses são mecanismos naturais. Quando o homem intervém e coloca avenidas não muito afastadas, às vezes ocorre esse fenômeno aqui. Então, não há espaço suficiente para a erosão. E a existência do paramento causa reflexão de ondas quando a erosão chega aqui e piora o problema, podendo descalçar a avenida, cair, etc. Isso já aconteceu em vários lugares. A Constituinte estabeleceu esta semana que a energia nuclear no Brasil só pode ser usada para fins pacíficos e com aprovação do Congresso Nacional. Uma vitória da comunidade científica. O texto aprovado pela Constituinte privilegia exatamente as duas mais importantes reivindicações do relatório feito pela Sociedade Brasileira de Física com apoio da SBPC. A iniciativa de entregar o relatório à Constituinte faz parte do entendimento entre a Sociedade Brasileira de Física e a Associação de Física Argentina, que criaram uma comissão no início do ano para estudar aspectos idênticos da questão nuclear nos dois países. Agora, será a vez dos cientistas argentinos apresentarem proposta semelhante ao Congresso de lá. 150 mil pessoas vão estar no Rio participando de um dos eventos mais importantes da informática no Brasil. É a Feira Internacional de Informática. A Informática 88 começa nesta segunda e vai até sexta-feira no Rio Centro. O André Mota Lima conversou com Hélio Azevedo, presidente da Sucesso Nacional, que explicou por que a Informática 88 está diferente este ano. Vai ser diferente porque o país está diferente. Nós estamos numa situação econômica um pouco difícil. E a nossa preocupação é tirar partido dos ativos que a comunidade informática tem, dos investimentos que tem feito. Vai ser uma feira e um congresso mais voltado para negócio. O lema é o encontro de soluções. O que nós queremos é que os congressistas e os visitantes conheçam os assuntos da informática, mas preocupados em usá-la a curto prazo na solução dos seus principais problemas, comprando equipamentos, encontrando os caminhos para resolver os seus problemas do dia a dia com a informática. Portanto, esses 150 mil vão estar pensando em fazer negócio, são pessoas potenciais compradores, e 8 mil no Congresso. Esses 8 mil vão discutir o que nesse Congresso? O temário do Congresso é bem abrangente. Nós vamos discutir todos os aspectos da informática, desde o lado político, uma avaliação da política nacional de informática, uma discussão sobre a problemática internacional, função da informática. Vamos discutir problemas que interessam ao usuário, tais como a questão do preço da qualidade, a questão tecnológica, e vamos discutir problemas de natureza técnica também, para o profissional engajado no uso do computador no dia a dia. Vamos ter aplicações da informática na medicina, na biomédica, na agricultura.
e vamos ter uma ênfase especial na microinformática também. O senhor chegou a falar em novos tempos. Esses novos tempos do país, a gente poderia definir como? Houve um esgotamento da capacidade de absorção da informática pelo mercado ou é a crise econômica que está refluindo o mercado de informática? Nós sabemos, né, vivemos os problemas do país no dia a dia, né? As incertezas de natureza política, as incertezas de natureza econômica. E a informática está inserida nesse contexto, não poderia deixar de sofrer as influências disso daí. Então estamos num processo de ajustamento a essa nova realidade. Até o ano passado crescíamos 30% ao ano, agora é 7%. Então há uma necessidade de uma nova ajustagem a essa nova realidade. É isso que nós chamamos esses novos momentos. Bem, com a questão da lei de informática basicamente resolvida, o senhor acredita que isso também terá algum tipo de influência sobre o mercado? Hoje nós já vivemos essa política de informática já há alguns anos. E já há um consenso em toda a comunidade, no próprio país, da necessidade de se fazer alguns ajustes, alguns redirecionamentos. Há uma necessidade de um maior investimento na área tecnológica, há uma necessidade de maiores investimentos na parte de educação e formação de mão de obra especializada, e há uma necessidade de uma integração da informática nesse contexto maior do país. É preciso engajar a informática na solução dos grandes problemas nacionais. Somente através disso é que nós teremos realmente o apoio de toda a nação para essa política que está sendo desenvolvida aqui. Quando o senhor fala num uso maior da informática em todos os setores, a gente poderia ter qualquer previsão no sentido de como é que seria, dentro de alguns anos, a possibilidade de uso mais disseminado de computadores na nossa sociedade? Eu acho que você tocou no ponto fundamental, André. Quando eu digo um engajamento maior da sociedade, eu digo a utilização do computador para resolver problemas concretos, os grandes problemas nacionais. A educação é um problema no nosso país, certamente é. A saúde, a energia. E a informática pode ajudar a resolver esses grandes problemas? Certamente que pode. Vou dar um exemplo na área da educação. Nós temos o satélite Brasilsat, nós temos microcomputadores, temos uma tecnologia de banco de dados. Certamente é um instrumental muito poderoso que pode ajudar a encaminhar de uma maneira muito mais eficaz o problema da luta contra o analfabetismo. Então, quando eu digo o engajamento da informática na resolução dos grandes problemas nacionais, é exatamente isso. Tem que ser uma política nacional de informática centrada na resolução dos grandes problemas nacionais. Bem, para uso de todos, remoto é eterno problema. O uso da informática é cada vez maior e a questão do emprego. Isso está dentro desse bolo aqui de conferência que vocês vão fazer. Está previsto esse tipo de discussão? É uma preocupação da Sucesso sempre a discutir os problemas de informática através de uma visão crítica. Nós somos uma sociedade de usuários, e usuários é toda a sociedade de uma maneira geral. Evidentemente, a informática tem que subordinar a solução desses grandes problemas sociais. Temos várias alternativas. Temos a solução australiana da moratória tecnológica, em que se garante o emprego ao empregado durante um determinado tempo. Temos a solução japonesa, em que há um compromisso de parte a parte de manutenção de emprego. A empresa treina o empregado para novas funções mais qualificadas. E tem uma solução americana, que é a solução de mercado, em que as necessidades da empresa é que ditam a manutenção ou não do emprego às pessoas que lá trabalham. Obviamente que a solução brasileira tem que ser uma solução discutida e que certamente passa pela educação e pelo treinamento intensivo, certamente com apoio não só das empresas, mas do próprio governo. O avanço tecnológico é uma realidade. Temos que encontrar uma solução para esse problema que é fundamental. Por mais de um século, a dócil abelha europeia tem fornecido mel e polinização das safras nos Estados Unidos. Agora, porém, um novo tipo ameaça a apicultura e o público americano, a não ser que uma solução seja encontrada logo. Estas abelhas africanas, também chamadas de abelhas mortíferas, deverão chegar ao sul dos Estados Unidos num futuro muito próximo. O
Dr. Tom Rinderer é o diretor da pesquisa deste problema. As abelhas africanas foram levadas para a América do Sul pelo governo brasileiro em 1956. A intenção era fazer uma criação baseada na abelha africana para produzir um tipo mais adaptável ao trópico do que a abelha europeia usada no Brasil. A abelha africanizada é um pouco menor do que a europeia. Forma enxames com facilidade, tem um índice de reprodução mais rápido e defende com ardor as suas colmeias. E produz pouco mel. Mas, como o Dr. Rinderer e seu colega Dr. Alan Sylvester verificaram, elas são de difícil identificação. Não há diferenças claras e distintas para podermos identificar as abelhas africanizadas. Portanto, a única opção que temos no momento é usar um complicado processo computadorizado para medir várias características diferentes. As abelhas têm 2 pares de asas. As dianteiras parecem ser a diferença consistente entre as abelhas europeias e as africanizadas. Os pesquisadores inventaram um sistema de identificação em 2 etapas que pode reconhecer a maioria das abelhas de uma determinada amostra. Para estabelecer a identidade, as asas dianteiras são montadas em slides, projetadas, medidas e comparadas com uma tábua de probabilidades de africanização. Depois, as asas traseiras e as pernas são medidas e o peso é determinado. Isto pode identificar até 97% das abelhas. Os restantes 3% são enviados para outro laboratório para identificação com a ajuda de computador. Saber reconhecer as abelhas é apenas o primeiro passo para controlá-las. Os abelheiros já procuram outros meios, como afirma o apicultor Philip Rossman. O problema é sério e temos que olhar para o negócio e mudar a maneira de cultivar e criar as rainhas. Temos que ter um controle genético das abelhas mais rígido e acho que o acasalamento natural está fora de cogitação. Talvez precisemos recorrer à inseminação artificial 100%. Os pesquisadores estudaram também o controle genético para as abelhas mortíferas. O Dr. Rick Helmick trabalha nesse projeto. O projeto que executamos agora procura produzir milhares de zangões. Chamamos de inundação de zangões. Inundando uma área com vários milhares de zangões, poderemos desviar os zangões que acasalam com a rainha na direção das europeias. Assim, quando a rainha voa, haverá maiores chances de ela acasalar com um zangão europeu. E o resultado será uma maioria de abelhas europeias, que é o que queremos. Portanto, o zangão, que tem sido esquecido pelos apicultores e cientistas, poderão ser a chave ou uma das chaves de se lidar com a abelha africanizada. Os testes do comportamento defensivo das abelhas africanizadas mostram que elas dão 10 vezes mais ferroadas do que as domésticas. Isto pode causar sérios problemas para os abelheiros e para o público. Verificamos que as ferroadas estão relacionadas, de certa forma, com a população, e se pudermos manter o tamanho das colônias num nível em que elas possam sair e realizar voos em busca de alimento e coletar suficiente mel para o apicultor, e ao mesmo tempo mantivermos o seu número pequeno, de forma que os episódios de ferroada sejam reduzidos, isso será muito proveitoso para o apicultor. Pesquisadores e abelheiros estão trabalhando em conjunto para proteger o público americano e ajudar a apicultura.
Eles precisam garantir a polinização das safras enquanto mantêm um bom suprimento de mel no mercado atual. Seus esforços poderão ter um grande impacto na solução deste problema. O Ciência às 6h30 no Rio discute a indagação. A homeopatia é eficaz ou não? Paulo Maurício Lourenço, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordena o debate. Vai ser no auditório Murilo Miranda na terça-feira. Também na terça, mais em Porto Alegre, o Ciência às 6h30 apresenta uma mesa redonda sobre bens culturais e sua preservação. Vai ser no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já o Ciência, em Rondônia, discute os perigos da poluição ambiental, fumaça, lixo e poluição sonora, com o professor Augusto, da Secretaria Tecnológica de Rondônia, na quinta-feira, no Conselho Estadual de Educação, às 7h30 da noite. Em Brasília, o Ciência 5 é também na quinta. O professor Próspero Dantas, do Centro de Ensino Unificado de Brasília, fala sobre a visão monista do universo, a filosofia de Pietro Baldi. Vai ser no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. A Fundação Oswaldo Cruz pretende até 1989 dispensar a importação de enzimas. Fundamentais na engenharia genética, as enzimas custam ao país $20 mil por ano. Só que para produzir mais, a Fiocruz esbarra numa questão fundamental, o financiamento. A produção de enzimas para as pesquisas pelo Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Fiocruz aumentou 20 vezes nos 2 últimos anos, mas nem assim consegue atender a crescente demanda de laboratórios e universidades brasileiras. Para se ter uma ideia, estão sendo produzidas 10 enzimas, com 50 mil a 100 mil unidades de cada, mas a Fiocruz planeja produzir 1 milhão de unidades por ano. O departamento é o único no Brasil que produz enzimas de restrição, usadas para diagnósticos de doenças infecciosas, e uma enzima modificadora de ADN, um material que contém o código genético dos seres vivos. A distribuição dessas enzimas é gratuita. Aqui na Câmara de Fluxo Laminar começa a primeira etapa da produção. E Vin de Graeve é pesquisador da Fiocruz e da Universidade de Ghent, da Bélgica. Vin, como é que começa esse processo? Bom, o primeiro passo da produção de uma enzima de restrição é a inoculação da bactéria produtora, naturalmente produtora, de uma enzima de restrição. Esta bactéria, aqui no caso, é um Streptomyces albus e ela está produzindo a enzima SAL1. Então, esta bactéria deve ser inoculada nesta precultura. Isso tem que ser feito de modo estéril. Essa bactéria é produzida aqui no Brasil? Não, esta bactéria o departamento recebeu de colegas fora do Brasil, mas temos também algumas bactérias em produção que foram descobertas aqui neste departamento. No caso, a gente faz pesquisa com a coleção de bacilos do Departamento de Bacteriologia aqui da Fundação. E esse meio de cultura, quais são as substâncias que tem aí? Neste meio de cultura é um meio de cultura muito barato, que é uma coisa necessária para a produção de enzimas em grande escala. Aqui dentro tem sais minerais e extrato proteico de bactérias. Esta precultura agora vai ser incubado por algum tempo até que as bactérias cresçam até uma certa densidade. Depois vai ser inoculado numa cultura maior. Depois da câmara, a cultura vai para a incubadora de agitação a ar quente, para aerar a bactéria. Isto é, a bactéria precisa de oxigênio para crescer e a vibração acelera esse crescimento. A cultura fica na incubadora durante um período de 6 horas até uma noite inteira, dependendo do tipo de bactéria. Daí, ela é separada em frascos menores que são acondicionados no rotor, para a etapa da centrifugação. Essa massa bacteriana, depois de passar pelo ultrassom, é chamada de extrato bruto, que é novamente purificado, só que dessa vez numa máquina de ultracentrifugação, com força 1000 vezes maior que a força da gravidade, para eliminar restos celulares insolúveis da bactéria. A partir do extrato bruto são purificadas as enzimas através de um processo de cromatografia, que é a separação dos componentes de uma mistura. Mara, como é que você faz isso?
O extrato bruto é então aplicado a uma coluna de cromatografia, que possui uma parte sólida, que é a resina, e uma parte líquida, que é o tampão. A enzima se liga então à resina e é eluída posteriormente por um gradiente de sal. Para saber se a enzima é eficaz, uma amostra desse tubo é colocada em presença de DNA durante alguns minutos. Ela é aplicada a uma matriz de agarose e feita a eletroforese e análise do DNA. Onde houver corte no ADN, está presente a enzima. Outro teste de controle de qualidade é feito submetendo a amostra a uma radioatividade. Depois desses testes, as enzimas são estocadas no refrigerador e estão prontas para ir para os laboratórios. O Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio oferece um curso de pós-graduação em farmacologia molecular de receptores. Professores, estudantes e pesquisadores das áreas de neurobiologia, desenvolvimento biológico e farmacologia molecular podem participar. O curso tem a duração de 2 semanas. Informações no Instituto de Biofísica pelo telefone 021 280 4694. Repetindo, 021 280 4694. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte aceita inscrições para mestrado em psicobiologia com duração de 2 anos. Maiores detalhes no Centro de Biociências da Universidade pelo telefone 084 231 1266. Repetindo, 084 231 1266. Começa esta semana, no Rio, um curso sobre contaminação radiativa com o professor de Química Antônio Tadeu Santos, da Universidade Santa Úrsula. O curso vai até sexta-feira, a partir das 6h30 da tarde. Informações pelo telefone 021 552 5422. Repetindo, 021 552 5422. O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, é um dos mais modernos do país e o único que faz exames por ressonância magnética, um método sofisticado para o diagnóstico de doenças. Vamos entrar e saber como é que é feito isso. Na sala de ressonância magnética, temos que usar esta meia especial chamada Proper, porque aqui é um forte campo magnético e como o solo de São Paulo é rico em ferro, as partículas metálicas poderiam ser atraídas pelo ímã, danificando o equipamento. A duração do exame varia de 30 a 90 minutos, dependendo da informação pedida pelo médico. O paciente fica deitado na mesa, que é deslocada lentamente até a abertura deste túnel. Aí dentro está o campo magnético, que junto com o sistema de radiofrequência excita os átomos de hidrogênio do corpo do paciente, provocando a ressonância. Os sinais são captados por esta antena receptora e enviados para o computador. Aí é formada uma imagem de alta definição. A vantagem desse método é que a ressonância não tem radiação ionizante e pode ser repetida várias vezes, mesmo em gestantes. O chefe do serviço de radiologia, Dr. Abílio Salvador, alerta para as contraindicações. A única contraindicação absoluta é o paciente que usa marca-passo cardíaco, porque o marca-passo pode ser desprogramado pelo campo magnético. O paciente que usa prótese metálica, estilhaço metálico de guerra, a contraindicação é relativa. Essa prótese pode esquentar um pouco ou a região em volta da prótese não aparece a imagem, fica uma imagem negra ou uma imagem negativa. O Hospital Israelita Albert Einstein mantém um arquivo com todos os exames feitos por ressonância magnética. Em cada prateleira está o exame de uma parte do corpo. O Dr. Salvador mostra as aplicações da ressonância. Essa primeira imagem, uma aquisição de base de crânio, observem a grande definição anatômica que existe nesta aquisição, que nós temos um tumor cerebral. Nessa segunda imagem, pegando a coluna e a medula espinhal, onde o método é absolutamente imbatível, observem que existe essa área mais escura, que corresponde a uma lesão tumoral. Então,
Nessa terceira sequência, nós temos um exame de região do fígado, dos rins, um exame do pulmão e do coração, e um pouco mais abaixo existe um estudo da cavidade pélvica, que nós temos a bexiga, a próstata. Então vocês observem que a ressonância magnética é realmente utilizada para estudar todos os setores do corpo humano. Cientistas ingleses desenvolveram um equipamento que permite captar os sons que as plantas emitem quando precisam de água. O mecanismo, criado no Instituto de Investigação Hortícola de Wellesbourne, consegue detectar sons que o ouvido humano não alcança. Fascinante! O equipamento escuta o som das células dos tecidos das plantas ao fazerem sucção em busca da umidade. Isso mesmo, as plantas emitem sons quando estão secas e se esforçam para puxar a água. Mais do que interessante, o novo método vai ser muito útil para os agricultores que vão poder ouvir a plantação pedindo água, a sua fonte de vida. É mesmo fascinante a ciência quando permite essa aproximação com a natureza, com a própria vida.